Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso quarto dia de aula, introdução ao Novo Testamento 2, nosso segundo bloco. Pastor Johnny, o senhor estava comentando sobre a questão de missões, a característica nossa, brasileiro, em missões. Alguma coisa assim? O que você ia comentar? Na linha do que o senhor mencionava, né, a respeito de nos conhecer e conhecer os outros, eu acho que ter esse entendimento quando a gente vai fazer missões é de suma importância, né? Imagina você chegar numa região que você não tem noção do clima, não conhece a cultura, não conhece o comportamento das pessoas e, enfim, tentar abordá-las sem esse entendimento dar murro em ponta de faca. Sim, sim. Exatamente. Você vê, um comentário como esse, a gente está falando sobre os gauleses, aí eu fiz essa ponte, chegamos onde, né, e se nós, como igreja contemporânea de metrópole, de cidade, precisamos ter essa percepção, imagina um missionário para o campo. Pelo amor de Deus, aí é por isso que precisa de um preparo, né? Não Então, faz... continuando aqui, joia, maravilha. Continuando então aqui nosso slide, meus irmãos, vamos lá. Nós paramos aqui que os gauleses eles eram inconstantes, né? Teoria da Galácia do Norte, agora vamos ler a teoria da Galácia do Sul. Pode continuar lendo para nós, Maísa? Sim, a teoria da Galácia do Sul. Paulo teria usado o termo Galácia no sentido político, pois era seu costume, conforme outras cartas, referindo-se às províncias romanas, Macedônia, Acaia, Ásia, etc. Na carta, Paulo admite que Barnabé era conhecido da igreja em 2, 1 e 13. Barnabé acompanhou a Paulo apenas na primeira viagem missionária, e as cidades visitadas por ambos podem ter sido mencionadas como as da província romana da Galácia. Atos 24 faz menção de Gaio e Timóteo como membros das igrejas de Derbe e Ásia, Galácia do Sul. William Ramsay fez uma viagem de pesquisa à Ásia Menor e concluiu que era a região visitada por Paulo e Barnabé. Só havia comunidade judaica expressiva na Galácia do Sul. Então, essa informação é muito interessante. Essas duas, né? William Ramsay, ele era um grande historiador e as suas pesquisas e obras sempre foram muito estimadas. E aqui, essa outra informação que o nosso querido professor Jair compartilha nesse slide, nesse material, é que a comunidade expressiva judaica era no sul. Isso não significa que não tinha no norte. Então, essa é uma informação, irmãos, é só para agregar conhecimento entre nós, né, sobre a Galácia do norte e do sul, tá bom? Mas vamos lá. Propósito da carta. Esse é o ponto principal. Gostei dessa foto, né? A cruz, representando a pessoa de Jesus, libertando das cadeias, né? Os alertas do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. O cristianismo não deveria operar dentro da esfera da lei mosaica. Lembra? Há pouco, no primeiro módulo, eu falei para vocês sobre isso, que Paulo, como um fariseu de fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, uma pessoa que pertencia ao Sinédrio, ele poderia dizer, olha, se é para trabalhar dentro dos moldes da lei mosaica, então eu quero dizer que eu quero colocar algumas coisas aqui para vocês. Mas Paulo, ele vem, demonstra a sua autobiografia, o seu currículo, o seu mestre, o seu tutor, a sua experiência e diz, não, o que nós estamos falando é o que o Espírito Santo quer para você. E se mesmo nós, eu e os demais apóstolos, falarmos qualquer outra coisa fora do que nós temos ensinado, que isso seja amaldiçoado. Então, essa carta tem como foco e propósito combater essa ideia judaizante, que nada mais é, nada menos é, do que restaurar o velho no novo. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala de odres novos para vinhos novos. Em outras palavras, era como se Paulo estava dizendo, olha, a revelação do Novo Testamento e a revelação de Jesus
são odres novos para vinhos novos. Se você tentar colocar vinho novo em odre velho, vai ter rotura, vai se estragar. Mas se você colocar algo novo em algo novo, ou vinho novo em recipiente novo, vai dar certo. Não tem como você fazer mistura. Essa é a proposta dessa carta. É um Jesus Cristo e um evangelho sem mistura. Fala, a ideia deles era um judaísmo com a roupagem cristã, né? O cristianismo. Exatamente. Então, segundo ponto, a fé em Cristo era suficiente para a salvação. Voltar para a lei era apostatar da fé e do verdadeiro evangelho de Cristo. Ou seja, a fé pela fé parece muito simples. Por isso que no começo eu mencionei para vocês a fé e o temor, dando aquela ideia de que o verdadeiro temor é essa entrega consciente, disponível, favorável, dócil, de temer a Deus porque eu quero fazê-lo, não pela obrigação de fazê-lo. A fé, na sua essência, ela, num primeiro momento, parece que é muito pouco para nós, porque todos nós gostamos da roupagem da religião. Nós gostamos das liturgias, nós gostamos das questões religiosas, nós gostamos de fazer algo para receber outra coisa. Nós gostamos, isso faz parte um pouco da nossa natureza, de sermos mais pragmáticos. Tem hora que só a fé pela fé é pouco. Tem hora que olhar a fé pela fé parece que é pouco, mas na realidade não é pouco. É porque a gente não está se encontrando da forma que Deus espera. Por isso que ter práticas legais, cerimoniais, litúrgicas, temos atitudes de purificação, festas, isso tudo parece que essa roupagem nos dá uma fé melhor, mas na realidade é como o sábado para o ser humano, né? Deus não cria o sábado para o ser humano, né? Dando uma ideia de importância do dia. Deus cria o ser humano e por isso dá um sábado para ele, né? O mais importante é o ser humano, não é o dia. Mas nós gostamos do dia, da lua, da igreja, da tradição, dos dogmas. Nós somos seres religiosos na sua essência. E até esse lado mais religioso é um desejo de religar o que tinha se perdido. Só que a fé é algo invisível que a gente não precisa de artifícios. Quando Deus nos dá um artifício, é para nos ajudar, não nos atrapalhar, mas a gente gosta de se atrapalhar. Então, é da nossa natureza, né? Dentre os principais preceitos judaizantes estavam a guarda das festas religiosas e do sábado, 4, 9 e 10. Além da prática da circuncisão, 5:2 e 6:12. Irmãos, isso é muito interessante. Se realmente Deus quisesse que guardássemos alguma coisa, ele nos deixaria claro, né? Então, assim, percebam como isso é perigoso, como nós somos bons de querer enfeitar Jesus. A gente é bom para enfeitar Jesus, a gente é bom para enfeitar a fé. Continuando, parece que os perturbadores da galáxia tinham um líder. Aqui em 5:10 dá uma ideia de que alguém era influente, conseguia persuadir. Até Pedro se deixou levar. Os judaizantes buscavam o descrédito da autoridade apostólica de Paulo, o que o levantou a uma autodefesa, tal qual em 2 Coríntios 1:12 e 2:6. Possivelmente, esse tal líder aqui era uma pessoa tão persuasiva que questionou Paulo e o apostolado paulino. Irmãos, isso é curioso, né? Quando a gente pensa em Paulo, na figura dele, a autoridade que ele tinha, e vê pessoas desqualificando Paulo, é bem interessante isso. E por isso que Paulo faz aqui a sua autobiografia e uma autodefesa, como ele fez lá em 2 Coríntios. Agora, olha que interessante, irmãos. Uma outra coisa a gente também tem que entender também nesse contexto. Paulo, ele era muito humilde. Ele era uma pessoa de extrema autoridade. As cartas dele eram mais fortes, as palavras nas cartas eram mais pujantes.
Mas Paulo não era uma pessoa de ficar se afirmando entre os outros. É bem interessante isso, irmãos. Quanto mais cheio de Deus somos, menos buscamos ficar se autoafirmando. Mas tem vezes que algumas pessoas, em virtude disso, começam a menosprezar o nosso trabalho. E aí tem hora que a gente precisa fazer uma autodefesa. E aqui deixa eu até ensinar uma coisa para vocês. Parece bobeira, mas no ministério, tem vezes que o pastor ele tem que chegar para algum grupo e falar assim: irmãos, não se esqueçam, tá? É pastor Raimundo, por exemplo. É pastor Johnny. Muitas vezes, na intimidade que nós gostamos de ter com alguns irmãos, alguns vão ter intimidade conosco e vão respeitar-nos. Mas outros, no momento que eles passam a serem íntimos, eles também desrespeitam. E tem vezes, irmãos, que a gente não pode se permitir. Porque aquele que está desrespeitando, ele vai criar uma onda negativa entre o rebanho, que se tiver mais 2 ou 3 que está desrespeitando, quando você vai ver, o pastor passa a ser o cara. O fulano. Confunde as coisas. Confunde, e isso é muito ruim. Então, quando vocês identificarem um certo desrespeito, lembrem do dom que Deus deu. Isso é importante. Isso vale até nas profissões, irmãos. Muitas vezes pode ver a pessoa começa a conviver com uma pessoa que tem uma certa autoridade, um certo título, ela desrespeita, ela mistura os papéis, né? Em teologia pastoral eu vou trabalhar bastante sobre essa clareza de papéis. Clareza de papéis. Eu gosto de chamar a regra dos 3 chapéus, ou dos chapéus. Né? Por exemplo, aqui, hoje, eu sou o irmão de vocês na fé. Mas qual é o meu chapéu aqui que eu estou usando? De pastor? Também não. Eu sou um pastor, mas hoje aqui eu sou o professor. Estou usando o chapéu do professor. Que, concomitantemente, sou também pastor. Estou fazendo esse papel de pastor-professor. Mas o que é, em especial, é o professor. Mas quando vocês vão me ver na igreja, lá eu estou com o chapéu do pastor. Mas quando a gente vai tomar um café, aí eu estou com o chapéu do amigo, do irmão. Pastor, são vários chapéus que a gente usa. E quanto mais habilidades a gente tem, a gente sabe discernir. E as pessoas não sabem discernir esses chapéus. Mistura tudo. Vira um balaio de gato. E ainda mais o povo brasileiro, aí pronto. Você tomou um café, você virou amigo. Virou amigo, você não pode chamar atenção, porque você é amigo. Aí bagunçou. Então, por isso que é importante. Paulo aqui, não sabemos os detalhes, mas possivelmente havia um líder, e ele precisou fazer uma autodefesa. E aqui guardem isso, irmãos. E aqui fica uma palavra, né? Se Deus der um dom para vocês, preservem o dom que Deus deu. Que nem no meu caso, Deus me deu 2 dons, de pastor e professor. Eu preservo isso. E eu vou continuar preservando enquanto viver. Porque foi um dom que ele me deu. Então eu preciso exercitar o meu dom com excelência. Com vocês, no meu lar, na vida. Então lembrem disso. Se Deus nos dá um dom de missões, se Deus nos dá um talento de sermos um advogado, um executivo, um empresário, a gente tem que saber conduzir esse dom e esse talento com muita excelência, tá bom? Então Paulo faz uma autodefesa aqui. E tem hora que a gente vai ter que bater na mesa, não tem jeito. Faz parte. E aqui, o professor Jair Ribeiro, ele coloca os judaizantes hoje. E ele coloca aqui o apóstolo René Terra Nova, que é muito bem citado. Já pode ver que esse René Terra Nova já não tem sido mais... ficou fora de moda, né? O G12 ficou fora de moda, então, graças a Deus, ele saiu do radar. Isso é ótimo, né? É um judaizante a menos, né? Olha só a frase dele. As festas bíblicas são ordens sagradas do Senhor. Até aí tudo bem, né? São ordens sagradas. Elas não são apenas judaicas, ponto e vírgula. São, antes de mais nada, do Senhor, declaradas como estatuto eterno. Opa!
Aqui ele está falando uma verdade, mas aqui já tem uma questão que a gente chama, né, no caso na filosofia da lógica, uma ideia de argumento. Por que ele está fazendo essa afirmação? Porque ele vai chegar lá. Ó. Estas festas não são um convite para que a igreja volte à primeira aliança, mas para sustentar a mensagem que elas transmitem. Então, opa, e aqui, ó, ele está desenvolvendo o seu argumento. Não é um convite para a igreja. Dá uma ideia de... Não tem nada de convite. Elas apontam para o fim, para o Cordeiro e falam da parousia, ou seja, a segunda vida do Messias. Aí aqui ele já começa a misturar até com o Apocalipse. Preste atenção ao que está sendo ministrado, pois Roma não deseja que os nossos olhos sejam abertos. Olha aqui, ele já põe em Roma, olha como uma pessoa, quando ela tem uma ideia e ela quer defender a sua ideia, ela começa a fazer até comparações injustas, porque se você discorda, você já pertence a Roma. E o que ele está chamando de Roma aqui? A instituição romana, católica. Logo, se você discorda dele, você é um católico, apostólico romano. Então, você vê que os argumentos ele vai desenvolvendo, ele coloca uma verdade, mistura um argumento que não é uma verdade, já coloca uma frase apelativa, continua. Roma quer nos prender ao paganismo. Opa! Então, se você é um romano, você é um pagão. Este paganismo se traduz na tentativa de deixar as festas. Opa, olha que apelo. Se eu deixo a festa, eu sou um pagão. No esquecimento de pegar as festas pagãs e tentar cristianizá-las. Bom, aqui ele já mistura com apelo a uma verdade. Porque, de fato, existem festas pagãs que foram cristianizadas. Agora, não é o fato de eu negar o pensamento dele que eu me torno um romano e eu também me torno um pagão. Porém, Deus abriu os nossos olhos. Opa! Então, se os olhos dele foram abertos, ele não é pagão, ele não é romano. Se os meus olhos não foram abertos, é porque eu ainda sou um pagão, sou um romano. No entanto, não estamos mais debaixo da escuridão, pois o Senhor nos trouxe para a luz. Opa, se Deus não me abriu os olhos, é porque eu estou na escuridão. Perceba, irmão, toda ideia herética é apelativa, com argumentos falhos, com ideias falhas. Tá bom? Eu não vou gastar muito tempo falando sobre essa questão de argumento, mas é importante eu fazer essa leitura crítica, né? E toda seita vai fazer isso. A gente vai ver isso em algumas igrejas, e aqui ele vai mostrar algumas, os judaizantes de hoje. Aí ele pega a Congregação Israelita da Nova Aliança, Ministério Quatro Anjos, eu não conheço, né? Ministério Quatro Anjos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. São judaizantes contemporâneos. Mas eu poderia também colocar aqui outras pessoas que têm ensinos judaizantes na igreja. Hoje, muitas igrejas, até evangélicas, que misturam princípios judaicos com a igreja. Por exemplo, você já deve ter visto em algumas igrejas a arca no púlpito, a arca no altar, e o pastor ainda pregando e pedindo para os irmãos irem orar ali na arca, tocar na arca. Alguém já viu algo do tipo? Algo dessa semelhança? Ou alguma coisa parecido com essa? Eu já vi uns tocar o shofar. As festas judaicas, os termos, inclusive eu ouvi de um ensino de uma dessas igrejas judaizantes, da questão do guarda do sábado, que aquele que guarda o domingo já vai para o inferno, porque o domingo é a marca da besta. Entendeu? E o ensino era muito bom mesmo, mas quando chegou eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E agora, olha como eles associam. Por que eles associam o domingo como a marca da besta? Porque eles precisam sustentar o credo deles sobre tudo. Quer ver um exemplo, Maísa? Vamos pegar aqui um ponto onde não seria... Vamos pôr aqui um ponto de equilíbrio. Se um grupo quer guardar o sábado, vamos dar o direito da dúvida, tá bom?
E aí eles dizem assim, mas irmãos, se você é de uma outra igreja e quer guardar o domingo, fique em paz. Perceba que se ele faz isso, ele perde um pouco, ele perde o controle, porque o sábado acaba sendo um dogma para eles. E no momento que ele dá a liberdade para o outro irmão guardar um outro dia, ele já não tem o controle. Já que ele não tem o controle, então ele precisa estigmatizar. Ele não só estigmatiza dizendo que está errado, mas que é o número da besta. Olha que interessante. Agora, se ele chegasse e dissesse assim como Paulo, vamos aplicar palavras de Paulo, vamos usar as palavras de Paulo num contexto diferente. Irmão, se você come carne e acha que peca, então não coma carne. Porque o outro irmão não come, o outro come. Então, a questão da consciência, a questão de guardar um dia por uma questão de consciência e dar a liberdade do outro, ela está dentro de um princípio, vamos dizer assim, não estou concordando com a guarda do sábado, tá, irmão? Eu estou falando como uma discussão mais inteligente. Se esse grupo falasse isso, teria o quê? Demonstraria que os outros irmãos que pensam diferente deles têm o nosso respeito. Mas eles não têm o respeito. E já estigmatizam. Você não vai para o céu, vai para o inferno porque é a marca da besta. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Nós, quando olhamos para os crentes da congregação, irmãos, na minha concepção, tá, irmãos? Para mim, eles vão para o céu. Muitos deles vão, muitos não vão. Pastor, e o véu? Eu não acho. Eu acho que está errado. Mas para eles, o véu é importante. É a leitura deles. Assim como comer carne para alguns é errado. Vou dar uma pimentada aqui. Ouvindo uma palestra do Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos é pastor lá no Nordeste. Sarapatel para eles é comum. Pastor Augusto Nicodemos come sarapatel. Muitos crentes não comem sarapatel, porque tem sangue. Atos 15. Eu não vou entrar no mérito agora. Não quero fazer uma discussão. Mas perceba, no momento em que eu digo que quem come sarapatel vai para o inferno, olha só, eu vou dizer que o reverendo Augusto Nicodemos vai para o inferno, tá entendendo? Oh, é sério isso daí. Percebe que quando eu sou intolerante, eu sou pequeno, eu rotulo. E todo rótulo legalista é um princípio judaizante, mesmo que num novo formato. Lá atrás, eles pegavam a lei, pegavam os critérios da lei e tentavam pôr na marra nessa nova comunidade. Mas será que nós também, muitas vezes, não estamos fazendo a mesma coisa? Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente, não estou dizendo, irmãos, que a gente vai liberar tudo, né? Não é isso. Se algo não é antibíblico, não é imoral, mas é um costume, a gente respeita. Por exemplo, irmãos, vamos falar que os irmãos escoceses são mulheres porque eles usam saia. Os nossos irmãos das ilhas Fiji, lá da Ásia, que são aquelas ilhas que eles usam saia, que eles vão para o inferno porque eles usam saia. Não, é cultura deles. Eu acho esquisito, mas é cultura. Ué, fazer o quê? Eles usam saia, até um traje de importância nas ilhas Fiji, não mais, é um traje mais histórico, né, dentro da roupagem dos escoceses. Mas são costumes. Perceba, a gente tem que fazer uma leitura adequada, sem se enveredar para princípios judaizantes, né? Agora, todo judaizante, guardem isso, eles não se satisfazem. Eles precisam estabelecer os seus credos, eles precisam dizer que os outros estão errados, eles precisam dizer que eles são o único grupo que vai para o céu e que os outros vão para o inferno. Porque senão eles não conseguem ter um certo sucesso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Querem fazer mais algum comentário sobre isso? Não? Eu acho que não precisa, a gente não precisa gastar muito tempo, né? Tá bom? Querem fazer algum comentário? Querem mais alguma coisa? Por exemplo, irmão, nenhum problema você fazer na sua igreja a festa do tabernáculo. Nenhum problema. Nenhum problema você fazer a festa da Páscoa, fazer... Qual o problema? Nenhum problema. Desde que você faça a ponte correta. Nenhum problema você tocar o shofar. Nenhum problema.
O problema é que quando você toca o shofar, traz o candelabro, traz outras coisas, traz e começa a impor. Porque se você tiver nessa unção, você é melhor. Os outros não são, aí que está o problema. A imposição, esse que é o problema. Né? Exatamente. Imposição como verdade, né? Exatamente. Obrigatório. Irmãos, montar um tabernáculo na nossa igreja, uma maquete, coisa linda. Dar uma aula. Poxa, coisa linda. Sim. Mas olha como o povo como o povo não é sábio. A questão da arca. Fala, Júnior, desculpa, falhou. Não, vou fazer uma referência ao povo judeu, com uma história, relembrar. Tudo bem. Nenhum problema. Nenhum problema. Pelo contrário, enriquece, né? Enriquece claro. A mensagem, o Velho Testamento. Então, irmãos, é que nem o pessoal do G12. Pode ver, quando começou o G12 era a última bolacha do pacote. Não, porque a unção quem está no G12. Hoje em dia, ninguém mais nem comenta no G12, né? Em primeiro lugar, porque eles se fragmentaram, tudo que eles pregaram caiu por terra. Pastor, mas sobrou o que era bíblico. E outra, culto no lar, reunião. Vocês entendem o que eu quero dizer? As besteiras. Né, pastor? E isso vale para tudo, irmãos. Tudo que a gente tenta impor. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo teologia. Eu poderia dizer que uma igreja que não tem o seminário é uma igreja desviada. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Deus tenha misericórdia da gente. Tem um monte de igreja aí abençoada, que inclusive tem um monte de pastor aí que é piedoso que não fez seminário. Longe disso. A gente tem que ter maturidade, né? Um movimento que tinha também da pregação que o cara soprava e as pessoas caíam. Lembra? Sim, Benihim e outros mais. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá? O povo gosta de novidade e a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. Data e local. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Vamos lá. Uma das questões mais difíceis da crítica textual é resolver o problema da data e local desta carta. O problema baseia-se em harmonizar o texto de Gálatas 2, do verso 1 ao 10, com as várias viagens de Paulo a Jerusalém. Atos registra 5 viagens de Paulo a Jerusalém. 9... Faz menção, pastor? Não precisa. Pode ler. Tá bom. Atos, então, 9, 26 ao 30, 11, 27 ao 30, 15, do 1 ao 29, 18, 22 e 21 ao 27. Capítulo 21, verso 27. Gálatas 2, do 1 ao 10, paralelo com Atos 11, 27, 30. Será, né? Gálatas 2, do 1 ao 10, paralelo com Atos 15, do 1 ao 29. Teria sido escrita em Éfeso ou Corinto, na terceira viagem missionária. Teria sido escrita em Corinto ou Antioquia da Síria na segunda viagem missionária. Teria sido escrita em Antioquia da Síria após o concílio de Jerusalém, logo depois da primeira viagem missionária. O pastor Bentes. É isso mesmo, pastor Bentes? Isso, pastor Bentes. Que é Isso. 51 de Cristo, em Antioquia da Síria, depois do concílio. Ou seja, o pastor Bentes, ele faz a citação do Bentes aqui. João Marques Bentes, Janelas para o Novo Testamento. Ele vai falar sobre isso. É muito difícil saber, irmão, qual foi a data. Pastor, quando essa questão vai ser resolvida? É bem simples. Quando descobrirem mais pergaminhos, mais códices, com a prova do carbono 14, vai chegar mais perto. Quando chegar lá, se descobrirem mais pergaminhos. Fora disso, não dá para saber. Vamos ter especulações, ou quem sabe alguma descoberta arqueológica, que mostra que Paulo estava ali, alguma coisa assim. Mas a dúvida é, em qual dessas 5 ocasiões? Porque Paulo, ele faz 5 viagens a Jerusalém. Então, é notório que foi numa dessas. Então, para o pastor Bentes, 51 depois de Cristo seria uma boa data. Eu deduzo, irmãos, que deve ser por aqui. Eu tenho uma dúvida, na minha opinião, ou aqui, ou logo depois do concílio de Jerusalém. Por que o concílio de Jerusalém? Porque lembram que saíram pessoas de Jerusalém, chegaram em Antioquia,
e aí tem aquele primeiro concílio em Atos 15. Então, eu acho que essa é um bom pano de fundo para também Paulo, logo de cara, tentar resolver o problema quando ele evangelizou aquelas pessoas, chegaram pessoas também ali querendo influenciar, então eu deduzo que pode ser uma dessas ocasiões, mas não dá para a gente ter certeza, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo então. Destaques. Pode continuar, pastor? Questão. Paulo declara que ele pregava o evangelho recebido diretamente de Cristo. Gálatas Dá uma 1. pausa. Opa, desculpa, pastor. Gálatas 1:11. Isso daqui não é visão. Guardem isso, tá, irmãos? Isso daqui não é visão como muitos tiveram. Isaías teve a visão da glória de Deus, Daniel. Não. Aqui dá uma ideia, literalmente, de algo de aparição. Não só aqui, mas como em Atos, quando Jesus aparece para Paulo. Então, o apóstolo Paulo, a gente tem que fazer uma leitura de que ele não teve uma visão. Ele teve visão quando ele teve o náufrago, ele teve uma visão quando ele estava em Corinto orando, lá é visão. Ele teve uma visão até o terceiro céu, ele deixa claro. Em muitos momentos, tanto Lucas, falando sobre Paulo, quanto o próprio Paulo, quando ele fala sobre ele próprio, então o que ele teve não é de fato uma visão. Ele fala dando uma ideia de aparição. Jesus aparece. É diferente. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Aqui, a gente poderia fazer uma leitura, muitas vezes, como uma revelação divina. Mas aqui é a revelação no sentido de aparição. Isso não só aqui, mas por quê? Porque desde quando Jesus começou a se apresentar para Paulo, foi assim, tá bom? Então guardem isso, irmão. Paulo é esse camarada que é extraordinário, inclusive por causa disso, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo bem. Gente, essa expressão, é a palavra que é usada aí por Paulo, que dá essa indicação que Jesus revelou para ele, mas existe no grego uma palavra que traduz essa realidade? Sim. No original, essa palavra, Júnior, ela pode ser revelação, como foi para João na ilha de Patmos, porque ali foi revelação. Lá é revelação. Então, a palavra revelação, ela pode ser aplicada de várias formas. É um ato de tornar descoberto, exposto, é a primeira. A segunda é uma revelação da verdade, ou seja, uma instrução. Dentro dessa segunda é concernente a coisas antes descobertas, usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte da sua realidade, dando aqui a ideia de Apocalipse. E a terceira palavra para revelação, que é manifestação e aparecimento. Porque Paulo, no versículo 11, pode ver, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O que ele estava querendo dizer de origem humana? Ele é contundente nas afirmações dele. Ele estava querendo dizer o seguinte, eu não fui instruído como vocês forem, porque nas outras versões, olha só, deixa eu ler aqui uma outra versão. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, dando uma ideia de instrução de homem a homem, como acontece na maioria das vezes. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aqui é muito forte essa questão. Diretamente? Então aqui onde entra essa ideia aqui, Júnior, vamos pegar, quando ele faz a sua autodefesa, aquela autodefesa. Na autodefesa que ele faz,
Por isso que ele vai fazer a sua autodefesa, sua conversão em seu período de 3 anos na Arábia. Pode ver que aqui, quando ele continua falando, pode ver que no 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei-me outra vez para Damasco. Então ele deixa claro que a instrução dele não é uma instrução baseada no pensamento, de fato, como aconteceu com os demais. A mensagem que ele recebe é uma mensagem direta da instrução do Senhor. Por isso que aqui é uma autobiografia. Ele mostra que, sem essa passagem, sem 2 Coríntios, e sem a compreensão do livro de Atos, dando aquela ideia de tempo, a gente não teria uma construção tão linda de Paulo e daquilo que Paulo recebeu. Quando eu li dias atrás para vocês, 1 Coríntios 11, quando ele fala lá da ceia, do 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Pode ver que ele recebe do Senhor. Ele não recebe por meio de... Pode ver que Paulo, quando ele fala algumas vezes, quando ele tem uma visão, ele diz, não, isso foi uma visão. Eu tive uma visão do varão macedônio, passa-te para cá. Quando ele fala que é visão, é visão. Quando ele não fala que é visão, ele pode ver que em Corinto ele recebe uma visão, Paulo persiste, porque eu tenho muitos ainda nessa cidade. Quando é visão, ele fala que é visão. E quando não é visão, ele coloca as palavras dando uma ideia de aparição. Eu recebi do Senhor. Sim. E aqui fica muito fácil da gente entender, porque Paulo, quando ele vê o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco. E a vida dele foi uma vida marcada pela aparição. Por isso que alguns críticos e até céticos vão dizer que Paulo ele sofria de esquizofrenia. Alguns críticos vão falar que Paulo sofria de algum problema neurológico ou psicológico. Porque como pode alguém em sã consciência dizer que Jesus apareceu? Porque tamanhas são as declarações e as afirmações. Pode ver que Paulo também, quando ele vai falar em algum momento coisas que não é nem revelação, nem aparição, mas são coisas da mente dele sobre o casamento, ele diz, aqui não diz o Senhor, aqui sou eu, Paulo, que estou dizendo. Para você não ficar aí se abrasando, então casa. Ou se vai dar instruções sobre casamento, vai dar instruções sobre separação. Aí ele fala, aqui não é o Senhor, aqui é o que eu acho. Pode ver que Paulo ele é tão resolvido nas suas colocações, ele é tão claro, ele é um mestre tão exímio, que ele coloca. Então, é a aparição. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Sim. Assim, contrastando com, por exemplo, Marcos recebe muita coisa que ele teve foi de Pedro, né? Isso que eu quis dizer. Não foi direto. Sim. Ele está dizendo que ele foi direto, né? Sim. É por isso que ele deixa claro que ele não recebe dos apóstolos. E quando ele menciona, eu estive pouco tempo com os apóstolos. Então, por que... Agora, deixa eu gastar esse minuto com vocês, irmãos. Por que Paulo ele é tão contundente de fazer a sua autobiografia? Numa primeira leitura, parece que ele está sendo arrogante. Eu não vou para Jerusalém, eu não fiquei com os apóstolos, eu fiquei alguns dias. Por que ele faz questão de mostrar isso? Ele faz questão de mostrar isso não é por arrogância, irmãos. É para mostrar que o evangelho que ele recebe de Jesus é algo tão elevado, e aquela mensagem que os apóstolos também pregam de Jesus, que é algo tão elevado, que não pode ter mistura. Ele está dizendo o seguinte, o evangelho que vocês receberam dos apóstolos, recebem, não precisa de práticas judaizantes. Porque eu também não estive com eles, e mesmo eu não estando com eles, a não ser nesses poucos episódios, eu estive direto com o Senhor, eu recebi também do Senhor e atesto. E se eu mesmo falar qualquer outra coisa fora do que eu recebi do Senhor, ou do que eles estão pregando, que seja amaldiçoado. Ou seja, olha como Paulo vai na jugular de qualquer princípio judaizante. Estão entendendo? Tudo bem? Alguma dúvida? Pastor, no dicionário Strong, essa palavra revelação, ela no grego é traduzida
Aliás, no grego está como apocalipsis. E aí a raiz dela é apocalipto, que significa exatamente descobrir, revelar, ou estar escondido ou oculto. Sim, sim. Tem essa ideia também. Mas quando você pega o próprio Strong, pastor, né, quando você pega a palavra, né, do próprio Strong, você vai ver que ela tem 3 derivações. Exatamente. Tem a segunda, Né? que fala exatamente sobre isso. E tem a terceira, que também pode ser manifestação e aparecimento. Como que nós podemos afirmar que foi aparição e não revelação? Por causa do contexto. O contexto em que Paulo fala, ele fala dando ideia de que, olha, foi assim. E aí, fazendo também uma hermenêutica de textos paralelos, nós vamos ver que muitas vezes ele vai falar, eu recebi do Senhor. Paulo, ele não fica explicando, porque quando eu estava lá no deserto da Arábia, eu estava tomando ali meu chá, o Senhor entrou na mesa. Ele não faz isso. Ele não precisa fazer isso. Ele simplesmente ele segue um princípio divino, irmãos, no sentido assim, Deus ele não se explica. Geralmente ele só dá as instruções, o crente obedece, crê e teme e treme diante de Deus. Paulo, quando ele recebe, ele tem tanta clareza que ele faz. Pode ver que quando o Espírito Santo fala, separai-me Paulo e Barnabé, ele não quer saber, ele vai. E ó, ele segue tanta instrução que ele é decapitado em Roma, depois de vários anos de luta, ou seja, ele seguiu aquilo intensamente. O Espírito Santo falou, não preciso mais. O Espírito Santo me separou, chegou o tempo. Porque perceba, olha como que as palavras de Deus, elas se unem. Jesus aparece para ele na estrada de Damasco e diz, você saberá o que é sofrer pelo meu nome, porque eu estou te enviando às nações. Tá bom. Mas ele não sabia quando era esse dia. Possivelmente, ele até teve algumas tentativas, viu que não deu certo e esperou o tempo de Deus. Chegou depois de 13, 14 anos, o dia que o Espírito Santo disse, agora chegou a hora. Está vendo as confirmações? Então, na aparição, o Senhor disse, depois Deus usa alguém. E Paulo segue. Então, Paulo, nas cartas, a gente vai ver isso com muita clareza. Ele é muito resolvido nisso. Por isso que aqui a gente faz a afirmação. Eu, particularmente, faço essa leitura. Entendeu, pastor? Se aqui, por exemplo, estivesse assim, porque eu recebi do Senhor por revelação, e não tivesse esse contexto, aí a gente poderia dizer que tipo de revelação foi essa? Foi como João em Patmos? Foi como tal, entendeu? Foi como Mateus? Foi que Daria tipo de revelação? Daria margem, né? Tá bom? Beleza? Alguma outra dúvida, Gil? Tudo bem, Gil? Dúvida? Júnior? Pastor, Maísa? Pastor, tem um outro texto muito parecido que ele fala que o anjo do Senhor tinha falado para ele que ele se apresentaria diante de Nero e nenhum dos navios e nenhum que estava dentro do navio se perderiam. E ali também acredito que está no mesmo contexto, não foi revelação, mas ele fala especificamente de um ser que aparece. Então, mas você vê, olha só que interessante, né, Gil? Quando geralmente na maioria dos casos de Paulo ou até mesmo do Novo Testamento, que nem Pedro, quando ele tem aquela visão do lençol. Sim. Eu estava deitado e tive um êxtase. Os textos bíblicos, irmãos, geralmente sempre vão dar uma ideia. Quando não dá, é porque Deus não quis. Por exemplo, quando Paulo fala do terceiro céu, ele não fala dele, mas a gente entende, lendo o texto, que foi ele que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis. Ali foi aparição, foi arrebatamento, foi o quê? Foi visão. Ali a gente abre um leque, né? Mas dá uma ideia de um arrebatamento. Como que foi? Não sei. Então é interessante, né? Isso daí. Tá bom? Beleza. Joia? E ali em Malta ele fala que o Senhor apareceu para ele, né? No navio lá.
Então, esse é o texto que o Dio está falando, né? De Malta, né? Isso. Estava no navio. Fala com ele. Eu não recordo agora direito se foi visão ou se foi o Senhor ou se foi o anjo. Estão falando? Eu lembro da passagem. O anjo do Senhor apareceu para ele. Aonde está? Eu acredito que é Atos 15, mas eu não tenho certeza. Não, 15 não. É mais para frente. Não é 15 não. É mais para frente. Aqui achei. É 27. Ele só fala aqui, é 27. Agora eu não lembro o versículo. Aqui, ó. Um anjo de Deus. Apareceu-me um anjo do Senhor. O anjo aqui do é um Senhor. anjo do Senhor, ó. Atos 27, 23. Ok. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Senhor a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aqui é um anjo do Senhor. Pastor, é um Gabriel, Miguel, é Jesus? Se fosse Jesus, seria Jesus. É um anjo. Um anjo foi falar com Paulo. Aqui foi uma visão de um anjo, né? Como foi com Maria, com Isabel. Então, isso que é muito lindo. Quer ver? Ó, vamos ver lá também, quando Paulo está em Corinto, quer ver? Que ele recebe do Senhor uma instrução. É muito interessante essas palavras, irmãos. Quer ver? Atos, eu acho que é 18. Aqui, ó. Atos 18, 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Aqui não foi aparição, foi visão. Tá vendo? Então, olha como o texto é claro. Lucas está escrevendo, falando de Paulo, mas ele expressa o fato como realmente foi, ó. Certa noite o Senhor falou, 18:9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. O que Paulo teve aqui? Uma visão. O Senhor vem para ele e fala numa visão. Agora, Atos capítulo 9, a conversão de Paulo, o mesmo Lucas escrevendo, vai mostrar aquilo que nós já sabemos. Qual é o versículo? 3. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus a quem você persegue, levanta-se. E aqui também depois ele vai falar a mesma coisa lá para frente, quando ele está nos tribunal, e ele vai deixar claro que o Senhor o aparece. Então, irmãos, o texto bíblico vai ser bem contundente nessas questões. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Okay. Beleza? Okay. Isso é muito legal, irmãos. A Bíblia, quando é algo, ela dá os detalhes. Quando Deus não quer mostrar, os detalhes Deus não mostra. Aí a gente tem as margens, tá bom? Vamos lá, então? Continuando, rapidinho, para a gente terminar aqui. Destaques. Pode ler para nós, pastor Johnny? Continuando, a segunda linha. Destaques. Se a circuncisão e o ritual judaico são a base para a reconciliação com Deus, então a morte de Cristo foi em vão. Capítulo 2, verso 21. Ótimo. Nenhuma dúvida sobre isso, certo, irmãos? Nenhuma. Agora, deixa eu fazer um acréscimo aqui.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não será salvo, será condenado. Então, pastor, por que Deus pediu o batismo? É um rito de iniciação? É. Por que Deus deixou a ceia? É um rito de manutenção? É. Por que esses são os dois memoriais do Novo Testamento? Porque Deus é sábio e ele pediu somente isso. Poderia ter a perpetuidade da circuncisão? Poderia. Então, Deus deixaria no Novo Testamento. Poderia ter a perpetuidade do sábado? Poderia. Qual o problema? Irmão, sejamos honestos aqui, num único segundo. Vamos falar aqui para a gente quebrar e cair por terra qualquer conceito judaizante. Se Deus nos pedisse vamos lá, para circuncidarmos a nós e os nossos filhos, faríamos ou não? Claro que faríamos. Qual o problema? Não é problema. Se Deus pedisse o sábado para nós, qual o problema? Se ele pedisse a sexta-feira, segunda, pedisse quinta-feira de madrugada, meia-noite para a gente cultuar, a gente faria. Nenhum problema. Está entendendo? Então, cai por terra qualquer conceito de judaizante. Se Deus tivesse um desejo de pedir algo muito grande, ele pediria e a gente faria. Quer um sacrifício maior do que ser santo? Acabou, não precisa falar mais nada. Então, Deus deixou 2 ordenanças, batismo e ceia. Que mais? Mais nada. As demais são instruções, são mandamentos que a gente vai vendo como cultuar, adorar, servir, amar, estar na igreja. Mas, irmãos, nenhum problema. Então, cai por terra todos esses princípios. Pregar o evangelho, né? Acabou. São ordens, mas o que eu quero dizer é que a gente gosta de enfeitar Jesus. Jesus não precisa ser enfeitado. Ele já é lindo por si só, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, para a gente... Vamos lá. 3. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. A lei pertence a um período de imaturidade espiritual que haveria de revelar-se no futuro. 3:23. A lei nos escraviza, Cristo nos liberta. 4, do 1 ao 9. A liberdade em Cristo não é um sinônimo de anarquia ou licenciosidade, mas atuação pelo amor. Gálatas 5, 6, verso 13 e 14. Agora que eu quero gastar um ponto aqui com vocês. Mas antes disso, eu vou parar aqui a nossa gravação e eu quero gastar um ponto importante. Eu queria entrar em Efésios, mas, irmão, estou indo com calma. Vamos aqui. Eu acho que essa carta, ela é um divisor de águas para quebrar-nos do legalismo, para destruir o legalismo que mora dentro de nós, mas também é uma carta que nos ensina a preservar de valores espirituais muito importantes, porque, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma leitura errada do legalismo e da lei, a gente vai para o outro lado, que é o lado da liberação. Pode ver, qual é o problema que a igreja brasileira está enfrentando hoje? A frouxidão moral. A liberdade em nome de Deus. O amor em nome da complacência. Então, olha só que interessante. Nós, como igreja brasileira, quando a gente fala da lei, a gente tem que entender a lei na perspectiva judaica. A lei, para nós, ela tem uma perspectiva diferente do que era visto pelo judeu. No entanto, é importante a gente ter um equilíbrio disso. O judeu, ele era meio robotizado nesse momento de uma forma errada. Então, eu quero parar aqui, eu não vou entrar hoje nos Efésios, porque esse assunto é muito interessante, eu quero trabalhar agora no último bloco. Porque o que acontece? Mas deixa eu só um último adendo aqui. A lei, nos dias de Jesus, para os judeus, ela tinha uma visão vesga por causa da tradição. A lei, ela não era uma coisa mal vista por Esdras. Eu quero que vocês entendam isso. Esdras sabia caminhar com a lei e a graça.
Passou, como assim? Ele estava na lei, mas a lei para ele era um caminho que ele usava com graça. José do Egito não tinha nem lei, mas ele tinha as leis na mente e no coração, mas caminhava com graça. Moisés recebe a lei, mas tinha a lei e sabia conduzir com graça. O profeta Elias, Eliseu, Jeremias, a escola dos profetas, sabia usar a lei, mas com graça. Aonde a lei perde a graça? No Velho Testamento, não. A lei perde a graça com a ideia judaizante, com a ideia das tradições judaicas, do período interbíblico, das escolas rabínicas. Então, Paulo, quando ele vai na jugular da lei, ele não está falando ali da lei simplesmente como ele estaria falando para Moisés. O público de Paulo, falando das questões judaicas e das tradições e da lei, ele está falando com aquela atitude vesga da tradição judaica, desses últimos 300 anos de história judaica. Porque imagine Paulo falando da lei para Moisés. Não tem muito sentido. Porque Moisés soube caminhar com a lei em harmonia. Moisés não saía apedrejando qualquer prostituta. Mas os fariseus, essa escola rabínica, eles tinham o quê? Eles eram legalistas. Eles criaram uma nova religião distorcida daquela que Moisés seguia, que Davi seguia, que Elias, Eliseu seguiam. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para a gente pontuar aqui, porque eu quero debater isso no último bloco. Olha só que interessante. Quando Naamã chega para Eliseu e fala assim, olha, eu posso pegar um pouco dessa terra aqui e levar para mim? Já que você não está querendo os meus presentes, então eu vou levar. E eu peço apenas ao meu senhor, você, profeta, que considere isso, porque quando o rei estiver indo adorar ao Deus, né, dele, eu o levo. E aí ele se ajoelha, eu terei que me ajoelhar também. O que Eliseu diz para Naamã? Você está excomungado porque você acabou de se desviar. Foi isso que ele disse? Não. Por que não? Porque ele via a lei com graça. Mas vamos lá, para a escola rabínica, cheia de tradição. Se Naamã falasse isso, esquece a história bíblica, tá? Faz de conta que não tem. Porque agora, como tem a história bíblica, a gente já sabe da palavra do profeta. E a própria escola rabínica não vai querer botar o dedo dentro das palavras do profeta Eliseu. Mas passando de uma ideia parecida, eles iam falar assim, não, você não pode mais. Você tem que abandona lá, é Corban, abandona o rei, fica aqui do nosso lado, porque você não vai poder fazer nada disso. Estão entendendo? Porque eles corromperam aquela tradição que outrora era uma boa tradição. Antigamente a lei tinha um propósito de ser. Fizeram uma nova interpretação, né? Exatamente. Então, Paulo, quando ele vai tanto na jugular da lei, ele sempre está querendo desconstruir o quê, irmão? Ele está querendo desconstruir a lei de Moisés? A lei de Davi? Não é isso. Ele está desconstruindo a lei na ideia judaizante que estava enraizada no povo judeu. Que aceitava Jesus, mas precisava circuncidar. Aceitava Jesus, mas precisava guardar o sábado. Aceitava Jesus, mas não podia, sequer, se o boi caísse lá no poço, não podia tirar. Era essa a ideia errada. Entendeu? Tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, a gente vai para o último bloco, mas eu quero dar um pouco de pano para manga aqui, para mostrar um pouco isso, porque até nós hoje no Novo Testamento, tem hora que a gente olha para a lei, excomungando a lei. E Paulo não está excomungando a lei pela lei. Ele está excomungando a lei na perspectiva da tradição judaica, que era essa tradição que matou Jesus, que perseguia ele, que queria deturpar a igreja. Estão entendendo, irmãos? Tá bom? Tudo bem? Tardio, né? Exatamente. Então, eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá?